Olá, meus amigos. Deus abençoe todos vocês. Amigos meus, mas sobretudo, amados do nosso Pai. Aleluia. É tão bom a gente ter essa convicção, essa certeza, né, de sermos amados do nosso eterno Pai. Aleluia. Porque a gente, quando tem essa certeza, é o Espírito Santo quem faz isso. Isso é a obra do Espírito Santo. O Espírito Santo, quando vem, ele não deixa margem de dúvida. A pessoa que o recebe sabe que o tem, porque ela tem paz, uma paz inefável, inexplicável, uma paz que o mundo não entende. Às vezes o mundo está pegando fogo, mas essa paz que Deus dá aos seus filhos, na pessoa do Espírito Santo, ninguém tira. Ninguém tira, nada remove essa paz. Nenhum problema, nem enfermidade, doenças, miséria, problemas, nada remove essa paz. Porque Ele é o príncipe da paz. É Jesus em espírito em nós, dentro de nós. Aí você diz assim, puxa vida, eu queria tanto receber o batismo com o Espírito Santo, eu queria tanto o Espírito Santo. Olha, não depende de Deus. Não depende de Deus. Não depende dele. Depende de cada um de nós. Ele, da parte dele, ele já fez o trabalho. Ele já enviou. Assim como ele enviou Jesus e a maioria não creu, mas os poucos que creram aproveitaram e o receberam. Assim também é nos dias de hoje. Ele enviou o Espírito Santo em o nome de Jesus. Quem o recebe, sabe que recebeu. Tem certeza. É o Espírito Santo quem confirma no nosso espírito que ele é conosco, ou está dentro de nós. Agora, quem não tem ainda, não o tem por uma, eu creio, por uma simples razão. Eles não se entregaram. Então, quando a pessoa não se entrega 100%, quando a pessoa não sacrifica o seu eu, o seu tudo, sua mente, seu coração, sua carne, suas vontades, tudo, enquanto ela não sacrifica o seu eu, ela não pode receber, porque ela está provando para Deus mesmo, ela está provando que não é o principal, não é a prioridade dela. Porque Jesus disse que Deus não nos dá o Espírito Santo por medida. Você sabia disso? Pois é, ele não dá o Espírito Santo por medida. É a plenitude do Espírito dele. Assim como ele veio sobre Jesus, ele vem sobre aqueles que também se entregam de corpo, alma e espírito, ou de todo o seu coração. Porque esse é o preço.
É o preço que você que está me assistindo neste momento, ou que vai me assistir mais tarde, é o que você pode pagar. Todos nós podemos pagar. Cada um pode pagar por si próprio. Aí não tem rico, não tem pobre, não tem religioso ou não religioso. Não tem nada disso. O que tem é o seguinte: quem crê, recebe. E crer é isso, é se entregar, é se dar, é se sujeitar, é deixar de ser servo de si mesmo, do seu coração, dos seus anseios, desejos, cobiças, etc., para se entregar para aquele que fez a promessa. Amiga e amigo, não é difícil. Se há dificuldade, essa dificuldade é a pessoa que cria, não Deus. Porque se ele prometeu, por que não iria dar? Por que uns recebem e outros não? É questão de entrega. Se a pessoa não se entrega corpo, alma e espírito, ou melhor, espírito, alma e corpo, então ela vai ficar sem. Então, eu vejo aqui, quando o Espírito Santo fala, através de Paulo, não erreis, porque ele dá a chance da gente acertar. Ele nos dá oportunidades da gente acertar. Mas ele diz, não erreis. Então, errar ou não errar depende de cada um de nós. É uma opção, é uma escolha que a gente faz. É claro, quando a pessoa não conhece a palavra de Deus, quando ela ignora as promessas de Deus, então ela não sabe de nada. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, ele permite a pessoa passar por problemas, por desertos, para que então ela venha ter ouvidos para ouvir a sua voz. Deus dá essa chance. Se você está passando por desertos, então saiba que Deus permitiu isso. E ele permite os desertos para que a gente possa invocá-lo. E ele, então, responder-nos. Então, amiga e amigo, isso não é questão de religião, não é questão de você ser boazinha ou mazinha. Não, é uma questão de fé. Fé é uma convicção, fé é uma certeza. E essa certeza faz você se entregar. É isso que tem acontecido muito neste mundo e você sabe disso. Quantas vezes nós, humanos, nos entregamos a um amor carnal, não é verdade? Quantas vezes a gente se rende. Por quê? Porque as paixões do coração almejam e a gente sente vontade e a gente se entrega. Isso é porque a gente crê. Quando a gente crê, a gente faz isso. Se entrega de espírito, alma e corpo. E Deus nos tem dado essa condição de optar, de escolha. Eu vou me entregar. Eu me entrego. Meu Deus, eu me entrego. Eu me rendo. Eu decido deixar de crer em mim, de crer na minha força, na força do meu braço, da minha sabedoria, de crer nas minhas condições materiais. Eu deixo de crer em tudo para crer de todo o meu coração, toda a minha alma, meu espírito, meu corpo,
na tua palavra. E eis-me aqui, Senhor. Qualquer um pode fazer isso, em qualquer lugar desse mundo. Às vezes você está me assistindo dentro de uma prisão e você diz assim: bom, cheguei no fundo do poço, não tem mais saída para mim. Eu estou jurado de morte, eu estou numa prisão, eu estou perdido, eu não tenho esperança nem de sair daqui vivo. Mas você está ouvindo esta mensagem. Você sabe agora que Deus existe e que permite que nós venhamos sofrer e cair em desertos para que a gente possa se voltar para Ele. Porque se tudo vai bem na nossa vida, para que Deus? Não é verdade? É ou não é? Esse é o mundo cão que nós vivemos. O mundo do pecado, o mundo que jaz no inferno. As pessoas, elas, quando estão bem fisicamente, economicamente, está tudo bem na vida delas, para que Deus? Para que fé? Para quê? Eu tenho tudo. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, quando Ele vê que a pessoa é sincera, mesmo sendo pecadora, não interessa, mesmo sendo a mais pecadora da face da terra, mas se ela é sincera e não conhece a verdade, Deus permite problemas para que ela venha se voltar. Oh, meu Deus, se o sonho existe, ela não conhece Deus, ela não conhece a palavra de Deus, mas ela sabe uma coisa: se o Senhor existe mesmo, então me dá uma chance, uma única chance. Eu vou agarrar esta chance e não vou soltá-la. E é isso que o apóstolo Paulo, conduzido pelo Espírito Santo, fala: não erreis. Deus não se deixa escarnecer. Porque muitas pessoas dizem: Deus é o culpado dessa desgraça toda que eu estou vivendo. Com licença. Então, pensando que Deus é o responsável pelas suas mazelas, as pessoas não vão crer em Deus. É ou não é? Não vai crer em alguém que crê que Deus trouxe aquela desgraça toda? Ele não traz a desgraça. Ele permite que nós colhamos o que plantamos. Então, você plantou o mal, você vai colher o mal. E não adianta querer jogar isso na conta de Deus. Ele não precisa de advogado, de defensor, não. Eu só estou colocando os pingos nos is. Essa é a realidade. Eu só estou tentando dizer para você o seguinte: que a sua vida depende de você, só de você. Deus é tão grande, tão poderoso, tão glorioso, que Ele nos dá esse direito de optar em ouvi-lo e obedecê-lo, ou então ouvi-lo e não obedecê-lo. Então Ele não se deixa escarnecer. Porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Isso é bacana demais. Isso é extraordinariamente glorioso. Sabe por quê? Para mim, é extraordinariamente glorioso. Eu costumo dizer: vai arrebentar. Vai arrebentar. Você sabe por que eu falo que vai arrebentar? Por isso. Porque eu creio que Deus é comigo. E creio que Ele é comigo. E porque creio que Ele é comigo, eu sou com Ele. Porque eu creio
que eu sou com ele, eu creio que ele é comigo. Porque eu creio que ele é comigo, eu creio que eu sou com ele. Então tem que arrebentar. Tem que arrebentar, porque não vai depender de sorte. Não vai depender de mãozinha, né? Aquela munheca de coelho, a sorte. Não vai depender de fulano, beltrano. Não vai depender de político. Não vai depender de político. Não vai depender de patrão, nem de empregado. Só vai depender de alguém, de si próprio. Porque só eu posso decidir escolher o bem ou o mal. Só eu. E se eu escolho o bem maior, então, obrigatoriamente, eu tenho que arrebentar. Essa é a minha fé. Essa é a minha postura desde o início da minha carreira com o meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Desde o dia em que eu o conheci, eu carrego isso comigo. Deus é grande e Ele não faz coisas pequenas, Ele só faz coisa grande. Ele faz coisas miúdas com perfeição. Na sua grandeza Ele faz tudo, mas Ele só faz coisa grande. Então, tem que arrebentar. É ou não é? Se você crê, isto é, se você se rende, se entrega a esse Deus grandioso, mesmo que você não o veja, mesmo que você não o sinta, eu não estou sentindo nada. Eu estou falando com você agora, eu não sinto nada, eu não vejo nada. Eu não vejo Deus, eu não vejo você. Você me vê, mas eu não vejo você. Eu não sinto você. Não. Você me sente, mas eu não sinto você. Eu não tenho a presença de Deus de forma física, mas de forma espiritual. É uma convicção no meu espírito, na minha mente, na minha capacidade de raciocínio. Eu tenho certeza, porque Ele, Deus, é palavra. E a palavra dele não pode voltar vazia, mas vai cumprir aquilo que foi destinado. Então, por conta disso, eu creio que Ele é comigo, porque eu creio que eu sou com Ele. Mesmo sendo falho, mesmo tendo meus defeitos, minhas manias, minhas fraquezas. Mas essa crença, essa fé, foi Ele que me deu. E ela supera qualquer obstáculo. Então, você que está aí dentro de uma cadeia, ou num hospital, numa clínica, você está entre a vida e a morte, mas está ouvindo estas palavras, você não precisa nem me ver, mas está ouvindo essas palavras, você tem fé para sair daí. Você tem fé para largar essa prisão. Você foi condenado a quantos anos? 20 anos, 30 anos, 100 anos? Não importa. Fale com Deus. Ó Deus, se o Senhor existe mesmo, me dá um sinal. Me dá um sinal que o Senhor existe. E o sinal que eu peço é me tire dessa situação. Ele vai tirar você dessa situação. Ele vai fazer isso. Porque Ele é grande. Para Ele não há obstáculo. Não há doença, não há enfermidade, não há cadeia, prisão, não há situação que Ele não possa nos livrar. Desde que nós o invoquemos com sinceridade, e isso é acertar, eu estou acertando, eu estou falando para você acertar também. Só isso. Você não depende de mim, você não depende da minha oração, você não depende de nada, de ninguém, de igreja, de religião, você não depende de ninguém. Você só depende de Deus, da existência de Deus.
E você pode chegar e falar assim mesmo: ó Deus, se o Senhor existe mesmo, então me dá um sinal. Faça isso. Faça isso aí mesmo onde você está. Talvez você venha sendo iludido com uma determinada religião. E você fica na expectativa dessa religião resolver o seu problema. Ei, é aí que está o perigo, aí é que está o erro. Porque você fica esperando na religião. E quem espera na religião, espera dos homens que que criaram as religiões. Então, você não pode fazer isso. Você tem que crer apenas em Deus. Coloque toda a sua força nele. Faça esse desafio com ele. Aí mesmo onde você está. Você vai ver o que ele vai fazer da sua vida. Agora, se você não crer, você não vai fazer nada. Você vai se entregar à desgraça, à tristeza, à agonia, à morte. Aí, Deus não pode fazer nada. Mas ele nos dá o direito de escolher, o poder de escolher a nossa vida. Graças a Deus, aleluia. Puxa vida. Ele nos dá o privilégio de escolher o que é bom. Quando nós lemos a sua palavra, quando nós bebemos da sua palavra, do espírito da palavra dele, nós deixamos de semear na carne para semear no Espírito Santo. E então colher os frutos do Espírito. É isso aí, amiga e amigo. Você que tem carregado uma dor insuportável. Hoje daqui a pouquinho nós estaremos no altar, clamando a Deus, pedindo a Ele para remover a dor que as pessoas vão trazer dentro do peito. Então, hoje, em todas as igrejas universal do Reino de Deus, estaremos levando essa fé para você que quer uma vida nova, que decide uma vida nova, ter a sua dor removida pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Fique com Deus e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus.